bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Toda vez que a prof começa a aula falando bom dia, tudo bem? Espero que sim, né? A prof, na verdade, tem que ficar rindo de certa forma, né? Porque toda vez a prof fala isso, fala a mesma coisa para vocês, né? Pessoal, nós vamos continuar então nossos estudos no capítulo 20, tá? Interiorização da colônia. Lembram lá que na nossa avaliação a prof não cobrou todo o capítulo 20, só a primeira partezinha ali, falando da União Ibérica, da presença dos holandeses aqui no Brasil, né? Sobre essas tentativas de invasão da colônia e assim por diante, sobre o governo de Nassau, sobre a expulsão dos holandeses aqui. E hoje, então, nós vamos falar sobre ampliando as fronteiras coloniais. Lá no livro de vocês, na página 113. Tá? No ampliando as fronteiras coloniais, então nós temos o quê? Desde o início da colonização, com a chegada do Martim Afonso de Souza aqui no Brasil, foram organizadas diversas expedições. Essa expedição do Martim Afonso de Souza era uma expedição colonizadora. Tá? Então foram montadas várias expedições de reconhecimento do território. Tá? Essas expedições de reconhecimento, elas ficaram conhecidas como entradas. Tá? Então, uma forma de ampliar as fronteiras coloniais foram as entradas. Entradas, expedições financiadas, digamos assim, patrocinadas pelo governo português, para conhecer o que se tinha nesse território além do litoral. Lembra que nós falamos lá quando ocorreram as invasões e tal, de início, os engenhos e tal, era na faixa litorânea, como só o litoralzinho pertinho do mar tivesse sido colonizado e o restante do território não, tá? Isso nós conseguimos ver também na parte das tentativas da invasão à colônia, lá na página 111. Tem esse mapinha aqui, vocês vão conseguir visualizar, aqui, a parte do litoral aqui, né, a parte próximo do mar, que vai ser a parte colonizada. A interiorização vai ser o quê? Eles estarem aqui nesse litoral, ok? E eles adentrarem, eles ampliarem esse território aqui. Então, uma expedição vai ser conhecida entrada quando ela é patrocinada pelo governo. Aí, a partir do século XVII, começam a ocorrer outros tipos de expedições, outras formas de reconhecer esse território, outras expedições. Essas expedições, elas ficaram conhecidas como bandeiras. E quem participava dessas expedições eram conhecidos como os bandeirantes. Tá? A diferença dessas bandeiras para as entradas é que as bandeiras elas eram expedições particulares. Então não era uma expedição a pedido, digamos assim, do rei de Portugal. Era uma expedição de pessoas, de particulares que iam em busca do interior. Tá? Isso vocês têm lá no primeiro parágrafo da página 113. Aparece entradas em negrito lá e na sequência diz, contudo foi apenas no século XVII que o território passou a ser mais explorado. Isso ocorreu por meio das bandeiras. Expedições organizadas pelos colonos a partir do litoral, que partiam principalmente de São Vicente, na vila de São Paulo, e eram lideradas pelos bandeirantes, também conhecidos como sertanistas. Tá? Esses bandeirantes, por quê? Porque eles saíam da vila de São Paulo. Tá? Sertanistas,
Por quê? Porque eles estariam adentrando o sertão. Tá? Mas ali não o sertão como a gente conhece hoje, né? O significado geográfico lá, que vocês já devem ter estudado em geografia, de como é o sertão, né? Porque daí a gente não vai ter todo o território, não é sertão, sertão é uma parte aí do território brasileiro, tá? Aí, eles vão ter o quê? Com a União Ibérica, lembram lá que a gente já viu também da questão do Tratado de Tordesilhas, tá? Quando se tem as capitanias hereditárias. Então, os portugueses, eles poderiam ir até o limite do Tratado de Tordesilhas. Eles não poderiam ultrapassar esse tratado, essa linha imaginária. E com a União Ibérica, não faz mais sentido. Esse limite que se tem, ele deixa de existir. Porque se o rei português, o reino português, é comandado, é governado por um rei espanhol, então não tem sentido, né? Poderia estar se ultrapassando isso. A prof falou para vocês que essas expedições, elas eram promovidas por particulares, elas ocorriam por vias terrestres e inclusive por vias aquáticas. Vias aquáticas. Pelo rio Tietê. Tá? Então, eles saem do litoral e eles vão adentrando aí. E eles se deparavam com diversas dificuldades, com coisas inesperadas, porque eles não tinham noção de como que era o interior. E um outro obstáculo que eles acabavam vivendo, esses bandeirantes, era a resistência, né, de povos indígenas. Porque os indígenas, eles conheciam, né, esse território. Então, eles dominavam esse espaço. Tá? Uma das coisas que, né, quem participava de uma bandeira desse tipo de expedição era conhecido, então, a prof falou, como bandeirante. Ligava São Paulo a outras regiões, né? Digamos, quando se tem uma determinada expedição, tá? Um exemplo que a prof quer dar, por exemplo, o Fernão Dias. Fernão Dias foi um bandeirante. Hoje nós temos uma rodovia que liga São Paulo a Minas Gerais. E essa rodovia se chama Fernão Dias. Tá? Então, lá no século XVII, né, um bandeirante, conhecido como Fernão Dias, fez esse trajeto também. Aí ele conseguiu essa ligação de São Paulo com Minas. A rodovia Anhanguera, tá? Que vai de São Paulo até Goiás. Também, Anhanguera também foi um bandeirante. Tá? Específicos, assim, quem eram os bandeirantes, o que eles... o sucesso de cada uma dessas expedições, um pouquinho sobre cada uma das principais expedições aí, a prof vai mencionar com vocês na próxima aula, tá? Mas então a gente tem essas ligações, né, em homenagem a essas expedições, a esses bandeirantes. Então, fechando parênteses, vamos lá agora, né, voltar lá porque a prof estava falando em relação aos bandeirantes que eles enfrentavam a resistência dos indígenas, tá? Então, durante as expedições, muitas vezes as missões, né, as missões eram o quê? Eram povoados indígenas que eram comandados, eram liderados, dirigidos por jesuítas, por padres jesuítas. Lembram lá no trabalho que vocês fizeram, a gente viu da questão, né, dos portugueses, quando eles vieram para cá, como foi a relação deles com os indígenas, o contato e tal, e como já de cara, assim, houve a tentativa, né, de cristianização. Então, essas missões, elas serviam para isso. Tá? Essas missões, elas acabavam sendo atacadas, então, né, elas eram indefesas,
se tinha um vasto número de indígenas ali, tá? E esses indígenas, eles já eram acostumados, né? Eles já eram bonzinhos, digamos assim. Eles eram habituados à rotina, a hábitos religiosos, ao trabalho rural. Por quê? Porque os jesuítas, além dessa catequização, também ensinava esses modos, esses costumes europeus para os indígenas. Tá? Os paulistas, né, esses colonos aí, eles organizavam esses movimentos, né, com o objetivo de melhorar de condição de vida. Tá? Quando eles vão em busca de um novo espaço, eles querem melhorar a vida deles, eles querem encontrar alguma coisa que desse mais lucro e assim por diante. Por quê? Entradas, tudo que eles acontecesse numa expedição conhecida como entrada, que era financiada pelo rei de Portugal, eles até iam para essa expedição, né? Mas tudo era em função de Portugal. Nas bandeiras, não. Esses bandeirantes, esses paulistas, eles vão e tudo que eles encontrarem é deles. Eles não devem satisfação ao rei de Portugal, ao governo, né? À metrópole em si. Então, essas bandeiras, essas expedições, elas se tornavam lucrativas. Por quê? Se ele encontrasse, dominasse uma missão jesuítica, por exemplo, uma aldeia dos índios já bem acostumadinhos, né, com as atitudes do homem branco, ele podia estar usando, né, ele podia estar vendendo essa mão de obra aí, tá? Aí, o que acontece? Quando, pela ação dessas missões jesuíticas, nem sempre isso era possível. Tá? Por quê? Os jesuítas acabavam defendendo os indígenas, porque eles queriam expandir a fé católica. Então, eles não queriam que eles fossem sequestrados, digamos assim, e vendidos como escravos. Tá? E aí, o tráfico africano se torna algo mais rentável também. Tá? Os bandeirantes, muitas vezes, como eles ganharam fama com essas expedições, tá? Eles eram contratados pelos senhores de engenho para sufocar ou para encerrar, digamos assim, né, as reações indígenas, para capturar os negros que fugiram. Tá? E aí, quando eles eram contratados, essa bandeira, lembra que a prof falou, eles eram conhecidos como bandeirantes ou como sertanistas. Aí se dizia que isso era um sertanismo de contrato. Por quê? Ele foi contratado para desempenhar essa função. Ele foi contratado para resgatar 10 escravos que fugiram da fazenda. Tá? E aí, o bandeirante, conhecendo o interior, ele vai conseguir chegar a espaços, né, a lugares que o senhor de engenho, de repente, seus capatazes não conseguiriam. Tá? Durante essas expedições, então, diversas riquezas foram encontradas. Por exemplo, as drogas de sertão, que eram plantas aromáticas e que eram usadas no continente europeu. Então, a castanha do Pará, guaraná, urucum e tal. E aí, nessa extração das drogas do sertão, tá? A mão de obra foi bastante usada, tá? Principalmente na região amazônica. Tá? O prof vai deixar para vocês o exercício 4 e o exercício 5 para vocês estarem resolvendo, tá? E depois no chat a gente vai conversar sobre esses dois exercícios e explorar aí o mapa Expedições Bandeirantes, século 17 e 18, da página 115. E vamos fazer a leitura desse mapa. Beleza, pessoal? Até depois no nosso chat. Tchau, tchau!